Salve, salve rapaziada, sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui do canal Stake Cheia. Eu sou o Lucas Tadiotto. Nesse vídeo trago para vocês as análises de futebol para essa quarta-feira, dia 18 de fevereiro de 2026, quarta-feira de cinzas, é isso mesmo. Terminou o carnaval, começou o ano oficialmente no Brasil e a gente tem aqui Copa do Brasil, Champions League, pré-Libertadores, tudo isso para analisar nessa quarta-feira. Então, se você gosta desse conteúdo, convido a você que não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixa aquele like para fortalecer, comenta aqui nos comentários o que você acha desses jogos. Isso ajuda demais o nosso conteúdo a chegar cada vez mais adiante aí para mais pessoas que querem aprender a fazer trading esportivo. Então, a forma que você tem de ajudar esse canal a crescer e desse conteúdo a chegar em mais pessoas é deixando o seu like, o seu comentário aqui no vídeo, beleza? Bom, vamos para as análises aqui. A gente tem vários jogos de Copa do Brasil nessa quarta-feira, no entanto, nenhum time de Série A joga pela Copa do Brasil nessa quarta. Então a gente vai se ater mais aos jogos de Champions League na parte da tarde. E à noite a gente tem aqui jogos da pré-Libertadores. O Bahia entra em campo contra o O'Higgins do Chile, lá no Chile. E o Botafogo vai até Potosí, na altitude, enfrentar o Nacional de Potosí. A gente vai falar desses jogos aqui, ok? Bora começar então as análises. A gente vai abrir às 14h45. Se você acompanhou os jogos de Champions League dessa terça-feira aqui, dá uma olhada no último vídeo que eu fiz fazendo as análises dos jogos da Champions e vê se bateram as análises com os jogos, vê se faz sentido para você acompanhar as análises pré-jogo aqui do canal, beleza? Dá uma conferida no vídeo ali e olha os resultados dos jogos dessa terça-feira para você ver se bateu ou não bateu aquilo que a gente trouxe na última análise. Falando de Qarabag e Newcastle, o grande jogo que a gente tem nesse horário às 14h45, para mim é muito melhor pelo fato de que é um jogo em horário isolado, então além de concentrar mais liquidez ali, mais dinheiro da galera que vai operar nesse jogo aqui, a gente tem a facilidade de acompanhar com mais calma, prestar mais atenção nos detalhes desse belo jogo aqui. A gente tem a equipe do Qarabag, que para mim é uma surpresa ter chegado nessa fase de playoffs, tá? Muita gente imaginava que brigaria lá nas últimas posições daquela fase de liga da Champions League, e o Qarabag surpreendeu aqui. Se a gente pegar o retrospecto da equipe na Champions League, a gente vai ver o time tendo feito bons confrontos aqui contra equipes interessantes aí dentro dessa edição da Champions League. Olha só aqui, o Qarabag, ele venceu, por exemplo, o Frankfurt por 3-2 e havia vencido, empatou contra o Chelsea em 2-2 e havia vencido também, lá na estreia, se não me engano, a equipe do Borussia Dortmund ou do Sport, não lembro qual foi a equipe que o Qarabag bateu lá no início dessa fase de liga. No entanto, um time interessante aqui, principalmente jogando dentro do seu estádio, né, lá no Azerbaijão, se não me engano, é onde a equipe do Qarabag joga exatamente. É o segundo colocado do campeonato do Azerbaijão nesse momento, a equipe do Qarabag. Vai enfrentar o Newcastle, que há bastante tempo não jogava a Champions League também. Voltou agora, depois que teve aí a sua operação adquirida pelo Tesouro Árabe, né, pelo Sheik da Arábia Saudita lá, comprou o Newcastle e a partir de então o time começou a figurar nas competições internacionais depois de muito tempo também, né? Então a equipe do Newcastle aqui, que está na 10ª colocação da Premier League, venceu na última rodada da competição o Tottenham, né? Mas se a gente pegar aqui a trajetória do Newcastle na Champions, o time quase chegou naquela zona de classificação direto para as oitavas de final. Ficou na 12ª colocação. Na última rodada, um empate contra o PSG, num belo jogo, um empate em 1-1. Antes disso, havia vencido o PSV da Holanda por 3-0 e empatado contra o Bayer Leverkusen em 2-2. O time do Newcastle, na minha visão, tecnicamente melhor preparado para esse momento na competição, embora vai enfrentar um time que é franco atirador, a equipe do Qarabag, né? Não imaginava poder disputar esse playoff aqui, mas já que chegou nessa fase da competição, vai fazer de tudo para tentar uma vaga nas oitavas de final, que seria de fato uma surpresa. Odd perto de 1,40 aqui para o Newcastle, odd 7 para o Qarabag. Eu
Quero acompanhar esse jogo com a expectativa de poder pegar um back ao Newcastle aqui, tá? Mas é aquele negócio. Dentro desse contexto de favoritismo da equipe inglesa aqui, existe muito dinheiro daqueles traders que não estão muito acostumados a acompanhar o contexto desses jogos aqui e simplesmente na camisa pesada do time inglês vão depositar sua confiança, vão depositar o seu dinheiro. Então a gente tem o contexto dessa odd amassando um pouco. Se tivesse a 1,50, 1,55 aqui esse preço do Newcastle, na minha visão não seria nenhum absurdo, tá? Mesmo assim, vejo sim a equipe visitante como favorito para esse confronto. Se confirmar dentro de campo com uma presença ofensiva interessante, leitura para estarmos a favor da vitória do Newcastle, estaremos lá com certeza. Seguindo em diante aqui, a gente tem Bodo Glimt da Noruega contra a Inter de Milão. Esse aqui para mim é um dos grandes jogos dessa tarde de quarta-feira, porque o time do Bodo Glimt também é uma equipe que muita gente não imaginava que pudesse chegar nessa fase da competição. No entanto, é uma equipe que dentro do contexto do futebol europeu aqui vem aparecendo seguidas vezes aí, principalmente nessas fases de grupos aí. Anteriormente era a fase de grupos, agora é a fase de liga da Champions League, contempla um pouco mais de equipes aí, mas o Bodo Glimt já vinha figurando aí nessas fases iniciais de Champions League aí, sempre sendo um adversário destemido que não se importa aí com o peso das camisas que enfrenta, e o Bodo Glimt mostrou isso. Vamos dar uma olhada aqui no histórico do Bodo nessa Champions League. Classificou ali na 23ª colocação, apenas uma acima da 24ª, que é a última que pega esse playoff aí, né? Então, venceu na última rodada o Atlético de Madrid por 2-1, resultado bem interessante. Tinha vencido também o Manchester City por 3-1. Vejam o retrospecto recente do Bodo Glimt para conseguir buscar essa vaga aqui na fase de playoffs. O time enfrentou dois gigantes e conseguiu sair com resultados positivos, tá? Então vale muito a pena a gente ficar esperto nessa equipe norueguesa, né? Se a gente olhar aqui na tabela de classificação, veremos que a equipe da Inter de Milão foi o 10º colocado, esteve no G8 da competição, ou seja, garantindo vaga direta para as oitavas durante quase toda a fase de liga aí. No entanto, na última rodada acabou perdendo o seu jogo. A gente vai olhar aqui, vamos dar uma olhada no desempenho da Inter de Milão nessa Champions League. Aliás, o último jogo da Inter de Milão foi uma vitória contra o Borussia Dortmund por 2-0. No entanto, antes desse jogo, a Inter de Milão havia perdido de 3-1 para o Arsenal, perdido de 1-0 para o Liverpool e perdido também para o Atlético de Madrid por 2-1. Então vejam bem, a equipe da Inter de Milão oscilou num certo momento da competição, o que fez com que o time não conseguisse essa vaga direto para as oitavas. Vai jogar a decisão do playoff aí contra o Bodo Glimt. A boa para a Inter de Milão é resolver esse jogo em casa. Então, se o time da Inter conseguir um resultado aqui de empate ou uma vitória simples, fica numa situação muito confortável para levar a decisão lá para Milão, onde o time é muito forte de fato, né? Então, aqui é um jogo importante, é um jogo decisivo para a equipe italiana, também para as aspirações da Inter de Milão nessa temporada, que é chegar nas fases decisivas dessa edição da Champions. E ao mesmo exemplo do Qarabağ, né, o time do Bodo Glimt, ele tá mais para um franco atirador, assim, tentar a sorte aí contra uma grande equipe do cenário europeu. No entanto, a gente tem aqui a odd da Inter de Milão a 1,73 e a odd do Bodo Glimt a 4,50, ou seja, o mercado espera que o Bodo Glimt não venda barato uma derrota, um resultado aqui nesse primeiro jogo, tá? O ambas marcam, aqui tem odd de 1,53, eu acredito muito na grande possibilidade das duas equipes marcarem, tá? Mesmo a defesa da Inter de Milão sendo uma defesa mais forte, como vocês viram ali nos outros jogos anteriores da Champions League, o time da Inter de Milão sofreu bastante defensivamente, tomou gol em quase todos os confrontos, né? Então a gente tem aqui um time norueguês que é um time com uma vocação ofensiva muito interessante, então muito provavelmente não vai deixar de atacar, mesmo jogando, principalmente jogando dentro de casa, né, a equipe do Bodo Glimt. Então dá pra gente imaginar o mercado de overgoals aqui sendo uma boa alternativa, embora os preços bem amassados, mas um back a Inter de Milão precisa ser a nossa primeira possibilidade nesse jogo, levando em conta o time italiano já partindo para construir um resultado de vantagem mesmo fora de casa nesse confronto.
Seguindo em frente, a gente tem aqui o Bruges contra o Atlético de Madrid. Mais uma vez, o time menor dentro de casa, né, com uma expectativa interessante. Vocês vejam que a gente vai falando dos confrontos aqui e a odd do favorito, mesmo visitante, vai cada vez aumentando mais. Nesse contexto aqui, a gente tem o Atlético de Madrid a 1,85 fora de casa contra o Bruges a 3,90. Então já vemos aqui pelos preços, né, um jogo que parece bem mais parelho entre as duas equipes. Se a gente pegar o Bruges nessa fase de Liga da Champions, ele vem de 2 vitórias nas últimas 2 partidas da Liga Champions. 3-0 contra o Olympique de Marseille, um excelente resultado, e 4-1 contra o Kairat. O Kairat foi a última equipe da competição. Então, quando pegou aqui equipes que estavam abaixo dele, o Bruges conseguiu fazer bons resultados aqui, né? Perdeu de 3-0 antes disso para o Arsenal, um resultado ok, né? E perdeu de 3-0 também para o Sporting Lisboa. Então, a equipe do Bruges conseguiu a sua classificação aqui. Vai pegar o Atlético de Madrid, que foi apenas o 14º colocado e perdeu na última rodada para o próprio Bodo Glimt, a gente já falou aqui. Antes disso, o Atlético de Madrid havia empatado contra o Galatasaray. Galatasaray venceu a Juventus por 5-2, né, e praticamente encaminhou a sua classificação já aqui. Então a gente tem um time do Atlético de Madrid que também vai decidir dentro de casa o confronto. Lá em Madrid o Atlético é sempre muito mais forte, mas a tendência é que vá com o time mais titular possível para esse confronto aqui, para tentar resolver a partida já no jogo de ida contra a equipe belga. Destaque aqui para o time belga são as jogadas de lado de campo, um time que tem um centroavante de muita qualidade, o Verman. Esse aqui é um jogador bom de finalização, cabeceia muito bem, um jogador que tem postura, que tem bastante envergadura, enfim, um jogador capaz de levar bastante perigo contra a defesa do Atlético de Madrid. Então vale a pena a gente ficar de olho nesse confronto aqui. Acredito que teremos aqui possibilidade para um ambas marcam e mercado de over também nesse jogo entre Bruges e Atlético de Madrid, tá? Pegando aqui as odds do mercado, a gente vai ver aqui o ambas marcam a 1,62. Acho que esse mercado é interessante a partir de 1,80. E a linha do over 2,5 a 1,67 também acima de 1,80. Pode ser interessante a Panther nesse jogo aqui, ok? Seguindo em frente, para terminar, a gente tem o Olympiacos e Bayer Leverkusen. Esse jogo aqui também é um jogo bem interessante, porque o time grego, na última rodada da fase de liga da Champions League, o Olympiacos vence. Nas últimas 3, o Olympiacos venceu, né? Venceu o Ajax por 2-1 fora de casa, venceu o Bayer Leverkusen por 2-0 e venceu também, antes disso, o Kairat por 1-0 fora de casa. Então, 2 vitórias fora de casa aqui, a equipe do Olympiacos, que encarreirou 3 vitórias para conseguir a sua classificação e vai enfrentar aqui a equipe do Leverkusen, pegando aqui a tabela do Leverkusen na fase de liga. Venceu na última rodada a equipe do Villarreal e havia perdido antes para o Olympiacos, que a gente comentou aqui também, e empatou em 2-2 contra o Newcastle. Então a gente tem um confronto aqui que recentemente aconteceu, né, pela fase de liga. O Leverkusen e o Olympiacos se enfrentaram aqui recentemente na competição, né, e a gente teve uma vitória do time grego por 2-0. Vamos ver como é que foi esse jogo aqui. Olha o volume de segundo tempo aqui do time do Leverkusen. O Leverkusen jogando fora de casa lá na Grécia. Tomou um gol muito cedo aqui no início do jogo, depois tomou um gol quase no intervalo e no segundo tempo volumou bastante aqui, não conseguiu sequer marcar gol para tentar reduzir a diferença. Agora o papo é outro, né? O jogo é eliminatório, mas a gente tem aqui a equipe grega muito bem preparada para esse confronto, né? Alguns nomes conhecidos aqui nesse time do Olympiacos, né? Destaque para o Taremi, centroavante que era do Porto, que está fazendo muitos gols lá pela equipe do Olympiacos, e o Rodinei, que lá no Olympiacos ele joga como ponteiro, né? Joga como ponta direita, ex-lateral direito do Internacional de Porto Alegre, do Flamengo também. Então, é um jogador conhecido aí do público brasileiro, e a gente vai ver contra a equipe do Leverkusen o que esse time do Olympiacos pode trazer.
né? Aqui a gente já falou dos outros jogos aqui onde o visitante era favorito, aqui preços bem parelhos, tá? 2,55 para o Leverkusen, 2,50 para o Olympiacos. Gosto bastante da ideia de um lay ao Leverkusen aqui. Por quê? Porque o time não tem apresentado um comportamento tão interessante fora de casa, é um time que marca gols, mas quase sempre lhe dá uma janela de oportunidade para a gente buscar uma correção contra eles, tá? Então, pode ser a entrada mais arriscada aqui dessas que eu estou trazendo para vocês nessa análise, mas um lay ao Leverkusen pode ser interessante, assim como o mercado de gols, a linha do over 2,5 está 1,91 e a gente está tendo jogos bem movimentados aí nessa fase de ida, né, nessa rodada de ida dos playoffs da Champions, já com partidas aí bem movimentadas, né? Então vale a pena a gente ficar de olho, ok? Depois a gente tem um jogo perdido aqui de Premier League, né? Wolverhampton e Arsenal. Lembrando, tá, pessoal? Eu vou estar fazendo esses jogos da Champions aqui às 17 horas lá no canal do Discord do Bolsa de Aposta e também em live aqui no YouTube. Então você que quer fazer trade junto comigo já está convidado. Se você não tem conta no Bolsa de Aposta, é só clicar no link que está aqui na descrição do vídeo, criar sua conta. Lembrando que é para maior de 18 anos, mas é a melhor bolsa esportiva que tem no Brasil hoje. Você consegue utilizar aí a plataforma com a Ladder direto no site, ali é nativo, não precisa software para poder operar nem nada disso, né? E você tem, além das melhores comissões do mercado, você também tem as melhores odds e não corre o risco de ser limitado dessa plataforma, tá? Vale muito a pena você conhecer. Se você tiver a conta no Discord, você pode participar gratuitamente do nosso canal do Discord lá no Bolsa de Aposta, onde a gente faz os trading esportivos nos jogos, ok? Então, conheça o Bolsa de Aposta, crie sua conta e participe no Discord com a gente lá dos jogos, ok? Seguindo então falando desse jogo aqui de Premier League, Wolverhampton e Arsenal. O Wolverhampton é o lanterna da competição, se não me engano, o Arsenal é o líder. O Arsenal com 57 lidera, o Wolverhampton com apenas 9 pontos é de fato o lanterna. Então teremos o líder contra o lanterna, odd de quase 1,30 para o Arsenal e 11 para o Newcastle. O Arsenal que já conseguiu vaga direta nas oitavas da Champions League, portanto não joga essa fase de playoffs e vai tentar buscar aumentar a sua diferença para o Manchester City na busca pelo título inglês que não conquista há vários anos a equipe do Arsenal. Então temos aqui um must win, né, uma necessidade de vitória muito importante para o lado dos Gunners. Eu sugiro a vocês ficar de olho nesse jogo aqui para um back ao Arsenal no primeiro tempo ainda. A equipe do Wolverhampton é uma equipe extremamente frágil defensivamente, desorganizada, sente muito quando toma o gol, então se esse time sair perdendo, e acontece de sair perdendo em grande parte das partidas, né, dificilmente consegue retomar depois o equilíbrio no placar, então vale a pena ficar de olho nesse back ao Arsenal aqui, a odd de 1,30 praticamente aqui contra o Wolverhampton, ok? Temos um jogo de Série A italiana também aqui na Itália com Milan e Como, né? A equipe do Milan aqui é o vice-líder com 53. O time da Inter de Milão vai jogar a fase de playoffs da Champions League, né? O Milan, se não me engano, já passou direto. Vamos até dar uma olhada aqui. Vamos ver se a gente consegue dar uma olhada aqui na tabela da Champions League para ver aqui o Milan. Não, o Milan não está nem jogando a Champions League, né? O Milan foi para a Europa League, então o compromisso do Milan é na próxima fase da Europa League apenas, tá? Então a gente tem aqui Milan e Como valendo aqui para o Milan encostar na Inter de Milão, que está com 61 pontos, a diferença de pontos já é bem grande aqui, então tem que vencer o seu jogo e secar aqui a Inter de Milão para o Milan conseguir encostar ainda no líder do campeonato, né? E o Como na 7ª colocação perdeu na última rodada aqui para a Fiorentina por 2-1, vai buscar fora de casa somar pontos aqui contra o Milan para tentar voltar a integrar o G6 do campeonato aqui, beliscar uma vaga ali de Conference League. Jogar uma competição continental para a equipe do Como seria muito importante nessa temporada, então o time vai com tudo para cima do Milan aqui para tentar um bom resultado. Imagina um bom jogo aqui, tá? Odd 2,35 para o Milan, 3,25 para o Como. Também um jogo para ambas marcam a 1,80.
Um jogo onde a gente pode ter um Lei Milan, inclusive, tá? A equipe do Como é uma equipe bastante agressiva, consegue colocar o time para trás, mas o Milan vem numa race bem interessante aqui, tá? Nas últimas 5, 4 vitórias e apenas um empate em 1-1 contra a Roma. Então, o Milan, mesmo não jogando um futebol tão vistoso assim, é uma equipe que entrega em resultado, tá? Então, se a gente tiver o Milan dando espaço para a equipe do Como conseguir construir, principalmente pelo meio, na jogada de infiltração, é lei Milan, tá? Se o time não tiver cumprindo essa função, aí pode ser um lei ao Como também. Então, um jogo aberto aqui para entradas possíveis contra qualquer uma das equipes que não estiver bem no jogo. Beleza? Fechamos aqui, a gente vai falar de pré-Libertadores. Temos 2 jogos aqui que eu quero comentar com vocês. O primeiro é do Bahia, às 19 horas, lá no Chile, contra o O'Higgins. Essa equipe aqui já apareceu uma que outra vez aí em Libertadores, mas é um time mais comum da gente ver na Sul-Americana. É um time de segundo escalão no futebol chileno, tá? Se a gente levar em consideração aqui o histórico do Bahia em competições continentais, a gente também não vai encontrar um cartel assim muito tradicional, né? Essa que é a verdade. Mas o Bahia é hoje muito mais time que a equipe chilena, né? Esse time do O'Higgins, ele joga num estádio que é a nível do mar, então não tem questão de altitude para atrapalhar a vida do Bahia aqui. É uma viagem longa, se não me engano, o time do O'Higgins, ele é fora de Santiago, né? Ele é um pouco mais afastado, então a viagem pode ser um pouco mais longa aí para o Bahia, pode atrapalhar um pouco a questão do time brasileiro, mas ainda assim o que a gente tem é o time do Bahia muito melhor tecnicamente, né? Bem provável que consiga um resultado aqui que talvez não necessariamente vá garantir a classificação já no jogo de ida, mas pode ser que o Bahia consiga um resultado para trazer aqui uma vantagem para o jogo da volta, uma vantagem simples, uma vitória de 1-0 aqui já seria interessante para a equipe do Bahia trazer para o Brasil aqui nesse confronto contra o time chileno, que é uma equipe que a gente de verdade não acompanha com regularidade, né? Então não tem como fazer uma análise muito complexa. A nossa análise desse jogo é de fato em cima da postura do time do Bahia, né? Se o time do Bahia estiver entregando o volume de jogo que entrega, principalmente quando enfrenta adversários de maior calibre no futebol brasileiro aqui, a gente pode esperar que o Bahia tenha, sim, um domínio técnico em cima da equipe chilena. Essa odd de 1,90 me chama bastante atenção, acho que é um jogo que vale a pena a gente ficar de olho, porque nessa faixa de preço aqui, dificilmente a gente vai encontrar o Bahia contra outros adversários mais fracos assim desse nível, mesmo fora de casa, nessa pré-Libertadores, ok? Então fica a dica aí para ficar de olho, talvez num back aí Bahia mesmo fora de casa. A gente ainda tem pela Libertadores o Nacional de Potosí contra o Botafogo. Esse aqui sim é osso duro esse jogo, tá? Nós estamos falando de um estádio que é 4.600 ou 4.800 metros de altitude. É o time que joga na maior altitude do futebol sul-americano, tá? E isso aqui sim é um complicador absurdo para as equipes brasileiras que vão lá enfrentar esses times, porque é de fato um jogo muito complicado no aspecto físico. O ar rarefeito realmente ele atrapalha demais o desempenho técnico das equipes que vão visitar esses times lá em cima da montanha, tá? Então o Botafogo precisa ter muito cuidado aqui. O Nacional de Potosí, obviamente, se a gente colocar esse jogo a nível do mar, no caso do jogo da volta, o Botafogo seria franco favorito, provavelmente com uma odd ali entre 1,30 e 1,40. Aqui a gente tem odd 2,20 para o Nacional Potosí e odd 3 para o Botafogo. Então qualquer resultado de pontuação aqui, conseguir segurar um 0-0, 1-1, qualquer resultado assim, pro Botafogo seria um excelente negócio contra essa equipe lá no alto da Cordilheira, tá? Então o Botafogo vai para esse jogo, não sei se preparado o suficiente para enfrentar esse adversário. Tecnicamente, o Botafogo vive uma oscilação nesse momento no campeonato, faz um jogo muito bom contra o Cruzeiro, goleia o Cruzeiro. No jogo seguinte, toma uma goleada do Grêmio e assim vai indo. O time do Botafogo é um time de altos e baixos, né? Perdeu recentemente também para o Flamengo no Campeonato Carioca. Então, vai aí em busca de um bom resultado, né, para resolver o jogo depois dentro de casa e passar adiante na Libertadores.
essas primeiras fases de Libertadores, mesmo contra adversários tecnicamente bem inferiores, elas não são barbada para as equipes brasileiras, tá? Falei para vocês que o Bahia pode ter uma vida mais tranquila jogando contra o time chileno lá, que é também um time praticamente sem experiência em Libertadores, mas os caras conseguem sim armar uma guerra lá e é muito difícil para os times brasileiros pelo ambiente também, tá? Não só pela parte técnica do jogo, tá? Então vale a pena a gente ficar de olho, tentar buscar oportunidades aqui. No Botafogo é mais difícil, no Bahia é um pouco mais acessível aqui esses jogos de pré-Libertadores, ok? Essa foi a minha análise, então se você gostou, deixa o like, curte, comenta, compartilha, ajuda a gente a fazer o canal crescer, ok? Tamo junto, um grande abraço, nos vemos amanhã lá no Discord do Bolsa para fazer Champions League aqui também. Tamo junto, é nóis.